Os adolescentes estão liberados para a sala deles lá dentro, vão ter aula lá, né? O culto, na verdade, deles lá dentro. Irmãos, quero convidá-los a abrir as Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 3. Vou ler o versículo 16 e capítulo 4. Irei ler versículos 7 e 8. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 4, versículos 7 e 8. Amém? Todos encontraram, irmãos? Só me ajeitar aqui. Diz assim a palavra de Deus. Alguns se colocaram de pé, os que podem também. Vamos nos colocar de pé para lermos a palavra de Deus. Primeira Timóteo 3, versículo 16. Diz assim, a palavra de Deus. Versículo 16, irmãos. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Agora o capítulo 4, versículo 7 e o versículo 8. Diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a de que vir. Amém? Vamos orar uma vez mais? Te agradecemos, Deus, pela Tua graça, podermos outra vez lermos a Tua palavra, Senhor, e dela fazermos uso. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos instrua esta noite. Nosso coração e a nossa mente, Deus, sejam abertos para recebermos a Tua palavra. Abre os nossos olhos, ó Deus, para vermos as maravilhas da Tua lei. Fala conosco de maneira, Senhor, que nós não podemos, ó Deus, fazê-lo, mas o Senhor fará por meio do Teu Santo Espírito. Assim nós pedimos essa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a carta de Timóteo, uma carta que é conhecida e chamada de carta pastoral, dada que Paulo foi escrever a Timóteo, dado o problema que Timóteo estava enfrentando na igreja de Éfeso, igreja que foi colocado nas mãos de Timóteo para ajudar, auxiliar e ser pastor naquela igreja, estava passando por grandes problemas e dificuldades internas nela, dado a grandes hereges que se instalaram naquela igreja, estavam ensinando e desvirtuando aquilo que Paulo havia ensinado acerca do Evangelho. Muitos deles querendo fazer com que os irmãos voltassem ao judaísmo, outros colocando outras práticas esquisitas, estranhas ao Evangelho. E Paulo vai escrever a Timóteo, instruindo a Timóteo a fim de que ele possa estar de forma adequada naquela igreja. O versículo 15 antes, da qual nós lemos aqui, ele fala, Paulo fala a Timóteo: mas se tardar para que saibas como convém andar na casa de Deus. Paulo escreve a Timóteo para que Timóteo soubesse como andar na casa de Deus, como proceder na casa de Deus, que é
a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O interesse de Paulo é que Timóteo tenha firmeza na doutrina, que Paulo tenha firmeza no caráter e na piedade, a fim de que aquela igreja seja outra vez fortificada na fé e no evangelho. Então, irmãos, Paulo, no final do capítulo 3, depois de dar características claras de como um diácono, como um presbítero, como diáconos, e bispos deveriam proceder, deveriam ser, como Timóteo deveria escolher aqueles homens, ele vai chegar no final do versículo 16 e dizer: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Vemos então, irmãos, que a princípio o que Paulo fala a Timóteo é: você deve proceder de maneira adequada na igreja do Deus vivo, pois ela é a coluna e a firmeza da verdade. Paulo vai dizer que a igreja mantém nela, ela detém o poder de conduzir a verdade e de proteger esta verdade. Ela é o baluarte que conduz a luz neste mundo. O que Paulo está querendo dizer é que se a igreja se desviar, se não existisse igreja, não haveria verdade neste mundo. Ela é a única instituição, ela é o único órgão que detém e tem essa característica. Ela detém a verdade. Ela detém em si mesmo o poder de ser verdadeira e dizer ao mundo para onde ir, como se conduzir, o que fazer. Ela é a coluna e firmeza da verdade. Mas qual verdade? E Paulo vai explicar no versículo 16, o mistério da piedade. Então, irmãos, o que seria esse mistério da piedade em que Paulo fala? O mistério da piedade que agora foi revelado. O mistério antes oculto, antes obscuro, por muitos mandamentos, por muitas leis, agora foi revelado. É sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Ele coloca 2 pontos: Deus se manifestou em carne, e faz essa grande revelação. E essa revelação, irmãos, é a verdade da qual a igreja deve preservar. Ela não é a coluna e a firmeza da verdade. De qual verdade? De que Deus se manifestou em carne, que foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. A igreja então tem por característica a firmeza de proteger a verdade do evangelho. Essa é a base que sustenta a piedade. Visto, irmãos, que piedade se entende por o homem que é reverente, temente a Deus. Ele é o contrário do ímpio. Ele é, a palavra poderia ser usada também pio. Quando você vê Papa Pio tal, quer dizer, o Papa piedoso, seria essa mesma expressão, mas é certo dizer piedoso. Então, ser alguém piedoso, ter piedade, seria uma pessoa que é reverente e é temente a Deus. É uma pessoa que tem cuidado com as coisas de Deus. Ele é piedoso, ele se preocupa com as coisas de Deus. Será que aquilo que eu faço, será que aquilo que eu penso, será como o modo que eu vivo agrada a Deus? Isso é piedade. Piedade é essa reverência às coisas de Deus. E aí, Paulo vai dizer, o mistério da piedade é o seguinte: Deus se manifestou em carne. Logo, irmãos, a pessoa ou a religião que propaga a piedade, que se diz piedosa, que diz ter um padrão de piedade, ela deve, por natureza, por característica, ter isso em mente, crer nisso. Deus se manifestou em carne. Uma coisa, irmãos, que nós podemos entender do Evangelho, e que ao mesmo tempo depende da fé real nossa, é crermos que Jesus, o Deus eterno, se tornou homem, veio em carne. Não há piedade genuína, não há ter condição do homem ser um homem piedoso, a não ser que ele creia que Cristo nasceu como homem comum e veio neste mundo e andou aqui.
Se, irmãos, qualquer religião manifestar que é uma religião que tem boas práticas, que tem um bom entendimento religioso, que produz de alguma maneira boas obras, mas se ela não crê na encarnação de Jesus, ela é uma falsa religião. Se você não tem a fé de que Cristo nasceu de uma mulher e veio como homem para morrer pelos homens, logo, irmãos, essa piedade não existe. Logo, essa piedade, na verdade, é falsa. O que João, o apóstolo, diz? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória. Paulo aqui também, irmãos, está apontando para uma falsa religião da época, para uma heresia que estava naquele tempo, que ainda se mantém hoje com outras roupagens, chamada gnosticismo. Porque o gnosticismo, irmãos, não acreditava que a matéria, a carne era boa. Logo, Jesus não era uma pessoa real de carne e osso, um ser humano 100%, mas que ele era aparentemente um homem, mas que na verdade ele era um espírito. Então, irmãos, Paulo está atacando essa falsa religião aqui neste momento. Deus se manifestou em carne. O gnosticismo estava tentando, irmãos, atrapalhar a igreja naquele momento. E havia uma mistura de judaísmo com gnosticismo dentro da igreja a qual Timóteo pastoreava. Filipenses, Paulo também falando, capítulo 2, versos 6 e 7 diz: e ele, sendo em forma de Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Eu resumi o versículo aqui. Então, Cristo, irmãos, sendo em forma de Deus, tornou-se uma forma humana, se transformou realmente em um ser humano, nasceu de uma mulher realmente. Jesus foi um bebê recém-nascido de um dia, de 2, de um mês. Ele teve que realmente mamar nos seios de Maria, teve que se alimentar. Ele teve gases como uma criança normal. Ele passou dor, febre. Ele ficou doente em algum momento, provavelmente. Ele foi uma criança e um ser humano comum e normal. E dado a isso, irmãos, ele precisava ser um homem, porque precisava pagar o preço do pecado dos homens. Quem pecou no jardim do Éden? Não foi um homem? Não foi uma mulher? Não foi a raça humana? Logo, o pagamento tinha que vir também pela raça humana. Aquele que pecar deve pagar, aquele que pecar deve morrer, diz a lei de Deus. Logo, o que peca não pode simplesmente transferir a culpa para o outro, mas Cristo, representando a raça humana como homem, tinha que ser homem 100%, então morrer no lugar dos homens. Ele era o representante da raça humana, assim como Adão, e nós recebemos a culpa de Adão, nós podemos ser justificados, porque Cristo é o segundo Adão, segundo Paulo, e morreu na cruz, representando a raça humana. Logo, irmãos, Cristo então tem que ser homem 100%. E isso tem que ser defendido pela igreja, porque ela é a coluna e a firmeza da verdade. Logo, irmãos, Deus se manifestou em carne. Outro ponto, ele foi justificado, irmãos, no Espírito. O que quer dizer isso? Os teólogos normalmente têm dificuldade nessa parte do texto, porque justificado no Espírito pode ser o próprio Espírito de Cristo, ou pode ser o Espírito Santo, e é difícil dizer, segundo os teólogos, dentro do grego original, o que o texto está querendo apontar. E há duas vertentes que eles pensam. Se for o Espírito de Cristo, seria uma interpretação de que Cristo, esse ser justificado no Espírito, seria Cristo demonstrando a sua vida pessoal e se justifica sendo Deus pela sua prática. O que quer dizer isso? Cristo o tempo todo mostrou uma vida pura, santa, ilibada, que não havia nenhuma mácula de pecado. Isso é ser justificado. Cristo não apresentava nenhuma mácula, nenhuma ruga, ninguém poderia apontar para ele. Todos os apontamentos que fizeram a Cristo, todos eram falsos. Diz o autor aos Hebreus que em tudo ele foi pecado, mas sem pecado.
Cristo não pecou em nenhuma medida. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você olhar para o Antigo Testamento, o Cordeiro de Deus tinha que ser puro, imaculado, sem nenhuma mancha, perfeito, não podia ser defeituoso. Logo, Cristo, irmão, se essa é a interpretação desse texto, foi justificado no Espírito, logo Cristo andou em santidade. E ele foi justificado porque a sua espiritualidade, o seu lado espiritual se manifestou de forma gloriosa neste mundo, no seu ministério. O outro ponto, irmãos, seria a ação do Espírito Santo, que o Espírito Santo confirmaria todos os atos de Jesus. Não foi assim? Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Ele falou pelo Espírito Santo, ele curou pelo Espírito Santo. Ele manifestou a sua obra neste mundo através do Espírito Santo, e poderia ser muito bem essa também a interpretação desse texto. Ele foi justificado no Espírito. O Espírito, então, ratificou a obra de Jesus. Ratificou a obra de Cristo. Jesus falou assim: olhe pelo menos pelas obras. Olhe pelas obras que eu faço. Se é o Espírito Santo que está agindo. Então, Cristo, ele agiu mediante ao poder do Espírito Santo, e essa interpretação também poderia ser bem possível, irmãos, porque ambas nós achamos na Escritura, mas o que o Paulo está querendo dizer aqui, é difícil deixar com certeza o que ele está querendo dizer, mas as duas cabem muito bem. Isso, irmãos, aqui esse texto era um hino cantado, e provavelmente faltou até uma parte desse hino cantado naquele tempo. Era um hino que aquelas igrejas recorrentemente cantavam nas congregações, nos seus cultos. Outra parte, irmãos, que pode ser também, e que se encaixaria muito bem, o que Paulo fala em Romanos 1:4, que poderia ser a ressurreição de Jesus, que ele se manifestou em carne e foi justificado no Espírito. E o texto diz, em 1 Romanos 1, versículo 4, pode ser também declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Logo, irmãos, o Espírito Santo, então, levantou Jesus do túmulo, dizendo: este era realmente o Filho de Deus. As obras que ele fez testificam que ele era Deus, e vocês devem crer nele. O Espírito Santo então manifestou-se de maneira surpreendente, dizendo que Cristo era Deus, que nós devemos crer e buscá-lo e entendê-lo como tal. Poderia ser desta maneira também. Logo, irmãos, ser uma pessoa piedosa passa por isso, Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito. A terceira parte, visto dos anjos. Isso mostra, irmãos, o que Cristo fez. E isso mostra a história da redenção de Cristo, a história do Evangelho. Cristo primeiro se tornou homem, uma criança, e nasceu e viveu. Segundo, ele foi justificado no Espírito, logo morreu e ressuscitou, manifestando a justificação pelo Espírito. E a terceira parte aí, ele foi visto dos anjos. Ele venceu na cruz os anjos. Paulo fala em Colossenses 2,15 que despojou os principados e potestade e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo na cruz. Cristo, quando foi crucificado, irmãos, expôs os anjos maus, deixou eles nu, despojou eles de todo o poder. Cristo tomou para si o poder agora, que outrora estava na mão do diabo, dado ao pecado do homem. Então ele expôs os anjos. Só que não só os anjos, irmãos, maus viram a crucificação e foram derrotados, mas os anjos bons também, servos de Deus. Em Hebreus 1:6 diz: e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Logo, irmãos, então, visto dos anjos, eles admiraram o que Cristo fez. Ele morreu, fez uma obra perfeita neste mundo, foi crucificado e venceu na cruz. Os anjos viram isso, e aqueles anjos bons o adoraram e o glorificaram. E os anjos maus foram expostos, foram vencidos de uma maneira
de uma vez por todas. Não só isso, irmãos, o mistério da piedade é algo que leva-nos a viver uma vida de pregação. O texto fala, pregado aos gentios. Deus, irmãos, aquela pessoa que é piedosa, a pessoa que busca, irmãos, a piedade, vive uma vida piedosa, ela não consegue guardar para si o evangelho. Um cristão genuíno, irmãos, ele vai ter uma inclinação natural para pregar o evangelho. Ele vai ter uma inclinação que vai puxar ele e vai fazer com que ele pregue o evangelho. O texto fala que o mistério da piedade é que ele foi pregado aos gentios. E quem pregou aos gentios, a não ser os discípulos, os seguidores de Jesus, os convertidos? A piedade verdadeira, então, irmãos, não é aquela piedade daquele crente que ninguém sabe que ele é crente no trabalho. Ninguém conhece ele. De repente ele fala uma frase que foi na igreja, que tem um pastor, todo mundo descobre que ele é crente. Mas a piedade verdadeira se manifesta, ela não consegue ficar escondida. Ela precisa anunciar aos outros, ela precisa falar do Salvador, ela precisa anunciar as boas novas. A piedade não é algo que fica escondido, mas é algo que leva-nos à prática de anunciar o evangelho. Outro, irmãos, é que foi pregado aos gentios e houve uma cisma ali, porque Paulo está também atacando os hereges neste momento, dizendo que os gentios, se quisessem se converter a Cristo, precisariam se tornar judeus. E como se tornavam judeus? Cumprindo a lei, cumprindo todos os ritos do Antigo Testamento. E Paulo dá aqui uma alfinetada neles. Pregado aos gentios também, Cristo foi pregado. Deus, irmãos, fez a união de dois povos, judeus e gentios, e tornou um povo só, como o irmão Sérgio estava começando hoje mais cedo aqui na igreja. Ele tornou a igreja de Cristo, o seu povo. Ele não fez distinção entre judeu e gentio, mas o evangelho também foi pregado aos gentios. Não só isso, irmãos, este evangelho e esta piedade foi crido no mundo. Cristo foi crido no mundo. Deus, irmãos, não fez acepção das pessoas. Ele não fez distinção de povos, nem de cor, nem de raça, nem de posição, nem de status nenhum. Mas todos quantos escutaram o evangelho, de todos os tempos, de todos os lugares, de todos os povos, de todas as línguas, podem realmente vir a Jesus e crer nele, e ter nele esperança de salvação e redenção, porque ele foi crido do mundo. Cristo morreu pelo pecado dos homens, Cristo morreu pelo mundo para que os homens fossem salvos. O evangelho, irmãos, é muito mais abrangente, e o mistério da piedade, ele é muito mais profundo. Se nós repararmos, ele nos afeta de forma profunda, a qual nós devemos responder essa resposta de forma positiva. E aí, irmãos, o texto finaliza, recebido acima na glória. O texto inicia com ele sendo manifestado em carne, irmãos, sendo justificado pelo Espírito, sendo manifestado aos anjos também, expondo os anjos caídos e recebendo glória dos anjos santos. Mas agora no final ele fala, recebido acima na glória. Mostra a glorificação de Jesus, de que ele foi recebido pelo Pai de forma gloriosa, recebendo adoração. Todos os anjos de Deus o adorem, porque ele merece louvor, é digno de honra, é digno de glória pela obra que ele fez. Alguns autores antigos colocam esse texto de Salmos 24 como Cristo sendo, irmãos, recebido na glória. E o texto do Salmo 24, Salmo de Davi diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. A maior batalha, irmãos, já travada neste mundo foi travada por Cristo na cruz.
Cristo simplesmente colocou-se em frente a todos os inimigos, ao próprio homem e seus pecados, e aos próprios anjos caídos que detinham os homens. Ele enfrentou eles e os venceu. Logo, irmãos, as portas do céu o recebem com glória e alegria, dada a sua obra profunda que ele fez. Dado a cruz que ele se submeteu. O Evangelho, irmãos, Cristo é a maior beleza que o mundo já viu. Não há nada igual, parecido, ou qualquer história que se manifeste dessa maneira. Deus veio sendo Deus perfeito, Criador de todas as coisas, resolveu ser homem e morrer numa cruz. Mas a sua obra, irmãos, foi triunfante, e por isso foi recebido com glória e louvor, porque ele merece isso. Aí Paulo vai, irmãos, falar para Timóteo: Timóteo, exercita-te em piedade. Ele vai dizer no versículo 7: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e a de que vir. Ele fala no versículo 8 que o exercício corporal, irmãos, para pouco se aproveita. Os autores falam, irmãos, que esse exercício corporal aqui não é como nós entendemos hoje, ir para uma academia, fazer algum tipo de exercício nesse sentido. Mas o exercício corporal aqui, a que Paulo está falando e atacando, é o exercício corporal dos falsos ensinos daquele tempo. Porque aqueles homens, irmãos, se abstinham de alimentos, eles proibiam os casamentos e outras práticas que eles faziam. E isso seria, irmãos, o exercício corporal que eles se submetiam. Eles se submetiam àquilo. Diz que os ascetas daquele tempo faziam jejuns extremos. Eram pessoas magras, pessoas que rejeitavam até suas esposas porque queriam ser santos. Então faziam coisas religiosas surpreendentes. O exercício corporal deles era intenso. Eles se submetiam a coisas terríveis. Mas Paulo fala: o exercício corporal para pouco aproveita. Talvez valha a pena você rejeitar alguns alimentos, a prática do jejum, sim. Você talvez, pode ser que por um período de tempo, com consentimento da sua mulher ou do seu esposo, se apartar dela para a oração e para o jejum, disse Paulo em Coríntios. Mas fazer disso, irmãos, a prática simplesmente da piedade, como se isso fosse, irmãos, aquilo que você deveria fazer, e colocar o seu corpo e submeter o seu corpo a uma prática terrível, irmãos, como se isso fosse te trazer salvação. Isso não tem proveito algum. Não tem proveito algum. A prática da piedade para tudo é proveitosa, disse Paulo. E o que seria, irmãos, essa prática e como nós devemos fazer uso dela? O texto fala que a prática da piedade, ela é para tudo é proveitosa. E o versículo continua dizendo: tanto na vida presente, tanto na vida que há de vir. Paulo vai dizer, irmãos, que a vida de piedade, a vida de ser um homem exemplar, que se preocupa com as coisas de Deus, que está preocupado realmente em cuidar das coisas de Deus, ela é proveitosa no tempo presente, na vida presente. O versículo 12, Paulo fala assim para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Isso é piedade. Na vida presente, irmãos, o homem piedoso vai ser visto como um homem virtuoso. As pessoas irão olhar para ele na rua, para aquela mulher, e vai dizer: este homem teme a Deus. Talvez ele não tenha muito conhecimento, talvez ele não tenha tantas habilidades, mas todo mundo vai dizer: aquele homem serve a Deus. A piedade é proveitosa, irmãos, na vida presente. Ela pode sim dar exemplo aos outros. Ela pode manifestar o evangelho aos outros. Um pastor piedoso, um homem piedoso, levará a sua igreja à piedade, porque o exemplo, irmãos, vai arrastar. Então, ela tem uma promessa da vida presente. Aqueles que querem se exercitar na piedade, irmãos,
farão bem tanto a eles quanto aos que estão em volta. A vida presente será também gloriosa. Essa pessoa com certeza vai ser uma pessoa mais equilibrada, terá um coração em paz, terá um coração tranquilo. Por quê? Porque ela se exercita na piedade. Ela trabalha incansavelmente para ter uma vida piedosa. E não só, irmãos, na vida presente, mas a que há de vir. Paulo fala com Timóteo no versículo 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A prática da piedade, irmãos, ela também aponta para um futuro. Diz a Bíblia que ninguém verá o Senhor sem santidade. E a piedade nada mais é, irmãos, do que ser santo, procurar uma vida de adoração, procurar uma vida de serviço a Deus. E esse serviço, essa adoração, essa vida contínua de santidade, irmãos, é a marca do salvo. Essa é a marca do salvo. O termômetro nosso, irmãos, se a nossa fé está boa ou não, ou se talvez somos salvos ou não, é a nossa piedade. A piedade vai demonstrar, irmãos, o quanto eu estou me achegando a Cristo ou não, o quanto eu me preocupo com as coisas de Deus ou não, como está a minha fé, como está a minha vida. Então, ela é uma promessa, irmãos, da vida do porvir também. Ela é uma promessa que aponta para o futuro. Aqui, irmãos, Paulo está dizendo a Timóteo: você precisa, Timóteo, exercitar-se na piedade. Isso prova, irmãos, que o exercício da piedade exige esforço nosso. Exige, irmãos, que nós façamos coisas, que deixamos coisas de fazer, que evitemos lugares de ir, que evitemos coisas que assistimos, que evitemos talvez pessoas. Exercício exige algo de nós. Ninguém vai para a academia, irmãos, e não sente nenhuma dor. O músculo, para crescer, precisa romper, irmãos, os tecidos, e romper nos tecidos para ele se tornar mais forte. Algo precisa ser tirado para outra coisa ser colocada. O exercício, irmãos, é algo que vai nos exigir. Não adianta nós querermos crescermos em Deus e pedirmos ao Senhor: Senhor, arranca esse pecado de mim. Faça com que eu abandone esse tipo de coisa, que eu seja uma pessoa mais calma, que eu ame meu próximo, que eu seja submissa ao meu marido, que eu ame a minha esposa. Mas sendo que você não coloque em nenhuma prática aquilo que a Escritura diz para você fazer. O nosso erro está na maioria das vezes, irmãos, de que nós escutamos a palavra de Deus, mas não a colocamos em prática. Nós até lemos a Bíblia, nós até escutamos sermões, nós até fazemos grandes estudos, compreendemos muitas coisas, mas talvez, irmãos, o que nos falta é colocar ela em prática, é nos exercitarmos diariamente com isso. Joel Bick, irmãos, disse o seguinte: não existe verdadeiro conhecimento onde não existe verdadeira piedade. Olha que interessante. O conhecimento é bom e deve ser buscado. Mas se esse conhecimento, irmãos, não nos levou a uma vida melhor, não nos fez crescer mais em Deus, a ter uma prática melhor, se lermos a Bíblia, estudarmos ela, compreendermos coisas difíceis e complexas, mas não nos levou a ser um bom, talvez, melhor empregado, um melhor patrão, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor crente, um melhor cidadão, isso não teve solução. Por que então conhecer? Por que então aprender? Se isso não nos leva a uma prática real. Para Calvino, irmãos, a teologia estava intimamente ligada à vida prática. Questionar por questionar era algo sem sentido e nocivo. Além disso, irmãos, a piedade de Calvino incluía vários temas relacionados, tais como o amor nos relacionamentos humanos e o respeito à imagem de Deus nos seres humanos. Tem uma parte maior do texto, mas não coloquei aqui, mas ele conclui: a obediência, irmãos, é a mãe da piedade. Você aprende
e obedece. Você aprende e obedece. Paulo está dizendo, exercita você, Timóteo, na piedade. E olha o que ele vai dizer, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. A piedade passa, irmãos, por conhecer a Deus de forma profunda, de conhecer o Senhor pela Escritura. Doutrina que Paulo fala aqui para Timóteo é o conhecimento que foi dado de Cristo aos apóstolos, de que Cristo é o Senhor dos senhores, e que compreender as verdades de Deus, irmãos, é o meio de qual a nossa piedade será realmente construída. Então, conhecer a palavra de Deus é o meio pelo qual nós cresceremos. Agora, irmãos, nós voltamos no versículo 16, e o texto fala que, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. De quem esse texto está falando? Qual é a referência que Paulo está usando aqui? O mistério da piedade, irmãos, nada mais é do que Cristo. Cristo é o mistério da piedade. Paulo fala aos Colossenses que o mistério que esteve oculto em todos os séculos, agora nos foi revelado. Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo fala também aos Coríntios que aquilo que nos foi revelado anteriormente, agora nos foi revelado pelo Espírito Santo. E Paulo está falando aos Coríntios sobre o Evangelho. Logo, irmãos, o mistério da piedade aqui nada mais é do que a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo fala, exercita-te na piedade. Busque então, irmãos, conhecer ao Senhor. Busque conhecer a Cristo de forma profunda. Essa é a nossa falha, esse é o nosso erro. Nós conhecemos pouco a Cristo, nós simplesmente passamos por cima de Cristo sem nos aprofundar nele. E isso vai passar, irmãos, uma vida de oração, de comunhão, uma vida da leitura e conhecimento da palavra de Deus. Os puritanos, irmãos, entendiam piedade dessa maneira. Eles tinham uma lista. Eles diziam que nós devíamos ter basicamente essa estrutura: estudar a Bíblia, em primeiro lugar; meditar na Bíblia, em segundo lugar; orar fervorosamente; comunhão com os irmãos; arrependimento contínuo; vida devocional; disciplinas espirituais; cantar os salmos; obedecer por gratidão; amar a igreja; adoração no lar; instruir crianças; educação teológica; e guardar o dia do Senhor, que é o domingo. Se nós, irmãos, resolvermos praticar isso, e termos, irmãos, em nossa consciência, que a prática da piedade, eu estou indo hoje de manhã conhecer a Cristo outra vez, eu estou indo hoje de manhã falar com o meu Senhor, procurar conhecê-lo, então eu oro, leio a sua palavra, então medito nela, eu procuro obedecer aos seus mandamentos, e fazer isso, irmãos, diariamente, constantemente, insistentemente, dizendo, eu só irei crescer se eu continuar nessa labuta, os meus músculos espirituais só irão crescer se eu continuar me exercitando, se eu continuar labutando. Uma coisa, irmãos, que o diabo quer nos fazer pensar, é que a luta diária e constante, irmãos, e disciplinada, é algo, esqueci a palavra, leviano, farisaico, como se eu simplesmente estivesse repetindo todo dia a oração, ou repetindo todo dia uma leitura da Bíblia. Não, o diabo quer mentir para você. Se você quiser crescer, se você quiser entender mais de Deus, se você quiser ser salvo, precisará ir a Cristo e procurar conhecê-lo. Não foi essa a afirmação dele? Vinde a mim, todos que estáis cansados, vinde e vede que o Senhor é bom. Não é essa a expressão que a Bíblia nos fala? Então, o exercício, irmãos, da piedade, se você é um crente ou se você não é um crente, você precisa buscar conhecer o Senhor. Isso é o que nós devemos fazer. Que nosso coração, irmãos, e a nossa consciência pense sobre isso, e que possamos ir à palavra de Deus diariamente e buscá-la insistentemente para conhecermos o Senhor. Amém? Vamos orar? Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela tua graça esta noite. Te louvamos pela tua palavra aqui, Senhor, outra vez anunciada. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos instruiu, falou ao nosso coração,
Que a nossa vida, Senhor, e o nosso coração se alegre em Te conhecer. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz. Ajuda-nos a compreender os Teus mandamentos. Guarda-nos, ó Deus, pela Tua graça e pela Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém.